Então, pessoal, mais uma vez, vídeo novo com o professor João Indiano. O vídeo de hoje é muito bonita, muito maravilhosa. Você vai gostar de ouvir tudo que eu vou falar. Então, o que você deveria fazer? Nada, fica feliz, curte e compartilha, depois deixa a sua opinião. Aí você vai dizer assim, João, obrigado por abrir meus olhos, obrigado, isso exatamente está acontecendo comigo. Se não está acontecendo, então vai, então nota. Porque meu nenenzinho parou de falar comigo? O que está acontecendo? Meu nenenzinho indiano, meu bebezinho indiano, meu amigo indiano parou de falar comigo. O que aconteceu? Que ele parou de falar comigo. Não entende por que meu indiano parou de falar comigo. Isso que o brasileiro sempre quer saber. Porque tudo era bom, a gente estava conversando toda hora, todo dia, toda noite, 24 horas, todos os dias, dando muita atenção, carinho. Um tempo, depois de um ano, 2 anos, depois de 3 anos, ele parou de conversar comigo. O que aconteceu assim, exatamente? Então, tem várias razões aqui, vários motivos que eu vou tentar explicar com meu jeito, né? Com minha opinião, que eu vou dizer que eu observo as coisas das pessoas, como que eles possam acontecer uma coisa na vida, né? Que ele vai parar de falar contigo, aí você vai achar estranho. Mas não fica estranho, não vai ficar estranho para você, porque eu vou tentar tirar todas as dúvidas que você vai conseguir lidar com essa situação. Vamos lá. Primeira coisa, quando ele vai parar de falar contigo, você tem que entender. É tipo, quando vocês duas estavam conversando, muito bom, amoroso, até ele pediu uma coisa contigo. É tipo, ele era bem perto de você, bem perto do seu coração. Você tratado ele muito amor, carinho, entendeu? Ele era bem perto de você, assim que quero dizer. Mesmo da distância. Desse momento, se ele pediu uma coisa, que amor, eu quero ver você sem roupas, amor, eu quero ver seu corpo. Porque eu sou seu namorado, eu queria ver. Aí você vai apresentar. Tá bem, né? Às vezes depende da pessoa. Mas, desse momento, se você não aceitou desse ponto que ele pediu contigo, porque você assistiu o vídeo de um indiano, que isso não é bom para fazer às vezes, mas pode ser quando é bom, quando você já conhece bastante tempo. Tá. Mas agora, ele pediu, você não deu o que ele quis. Agora ele vai para de falar contigo. Isso é a primeira razão que ele vai para de falar com você, mas ele não vai dizer que eu parei de falar contigo porque você não me mostrou sua barriga, você não me mostrou sua bunda, você não me mostrou seu peito. Não, ele não vai dizer. Ele vai fazer uma atitude assim bem forte por dentro dele, que tá bom, ela tá me mostrando assim, né? Tá, agora eu vou ficar ignorante. Agora ele vai ocupar, vai procurar isso tudo em outras mulheres. Beleza? Agora, segunda ponto. Segunda ponto ele vai parar de falar contigo, tá bem? Tipo, se ele está conversando com você escondido. Tipo, ele sempre era fora de casa quando estava contigo. Tipo, ele estava longe de família, onde ele trabalhava, onde ele estudava. Aí, quando ele voltou em casa, pois ele era casado. Você nem sabia, porque ele mentiu contigo que eu não sou casado, eu trabalho essa cidade. Aí, pode ser desse momento foi algum problema que ele visitou na família dele, onde era esposa, pode ser criança, essas coisas. Aí ele vai para de falar contigo, porque desses duas dias, 3 dias, ele tem que ir escondido contigo, porque ele não quer mostrar que ele é casado. Se ele vai dizer isso tudo, o que ele está praticando com você no virtual, ele não vai conseguir praticar tudo isso. Porque esse tipo de cara que chama safado. Tá. Todo esse tipo de pessoa também vai parar de falar. Mas as brasileiras ficam preocupadas com isso.
Isso você fica preocupado, mesmo uma cara de pau é casado, que está enganando você e usando pela internet você, ainda você está preocupada porque ele não está falando comigo. Mas tudo bem, problema sua. Agora, terceiro ponto que ele vai parar de falar contigo também assim, é tipo assim, vocês dois estão conversando, aí vocês dois brigou por algum motivo. Você quer dizer uma coisa, ele quer dizer outra coisa. Mas vocês dois não estão concordando assim pelo outro. Aí vocês duas viram costas, aí param de conversar com o outro. Aí assim que vai a situação também, que ele vai sumir um pouco. Aí ele vai dizer que eu queria me afastar de você, eu queria me ficar silencioso para me conseguir recuperar minha mente, minha alma, meu coração, para um pouquinho eu quero um tempo sozinho para mim mesmo. Aí depois quando eu vou sentir melhor um pouquinho, aí eu volto a falar contigo. Mas isso tudo ele não vai falar, isso tudo ele vai falar sozinho com ele mesmo por dentro, mas ele vai sumir de sua vida um pouco tempo. Pode ser 2 dias, uma semana, ele parou de falar contigo. Então, essa situação também pode acontecer depois de brigar com você. Agora, ponto número 5. Quando ele tem casamento pertinho. É tipo, ele está conversando contigo, mas ele mesmo arrumando uma noiva também. Família está arrumando uma noiva para ele também, para casa. Aí pode ser casamento depois de 3 meses, depois de 6 meses. Mas ele já ficou contigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos no relacionamento também. Ainda vocês duas nem conseguiram encontrar, nem conseguiram casar, nem conseguiram realizar nada. Agora, já está a idade dele 30, 35, qualquer idade dele tem agora. Aí, desse momento, o que ele vai fazer? Ele vai dar mais atenção para a futura esposa. Então, ele não vai querer sofrer por causa de você. Mesmo se ele gostava de você, amava você mais, vocês duas nem conseguiu casar, nem conseguiu encontrar, nem porque pode ser você está mais idade, você tem filho, uma coisa dessa, aí a família encontrou uma noiva para ele. Aí tem depois de 3 meses, 6 meses, tem casamento. Para esquecer você, para tirar você da vida dele, do pensamento dele, ele vai sumir um pouquinho desse momento também. Aí você vai pensar o que está acontecendo. Ele não vai dizer que eu vou casar, porque se ele vai dizer que eu vou casar, você vai machucar você também. Então, isso é 5 pontos que os indianos sumir. Então, quando é muito distância que ele sumiu, uma mês, duas meses está sumido, sem falar contigo, então tem que ver uma grande razão. Porque se ele só está com você, uma pessoa só está com você, 24 horas tem 1 minuto, 1 segundo para ele tem para você mesmo. Se uma pessoa está ficando com você 24 horas sem falar nada, então é muito mais estranho. Isso não existe no relacionamento, nem no amizade também, às vezes. Porque se ele só está com você, mesmo só está com você, ele não vai conseguir aguentar nem 1 minuto falar com você. Sem falar com você, assim que isso quer dizer. Então, se ele está conseguindo dois dias, três dias, uma semana, uma mês, assim, então significa que tem outra pessoa também na vida dele que está curtindo, compartilhando as coisas que ele tem. Então, agora, desse momento, você tem que alertar. Porque é isso que leva nosso relacionamento para traição, enganar, golpe, mentiras, escondido, várias outras coisas que vai acontecer nesse momento. Então, isso tudo que eu achei que as pessoas, até se uma pessoa é muito valoriza, ele te valoriza, ele te respeita, ele te dá valor, atenção, carinho, tempo, ele vai falar, amor, pode ser qualquer nome que ele chama você, vai falar que eu preciso alguns dias para ficar longe de você, porque eu tenho exame, eu tenho provas, eu tenho trabalho, eu estou doente, eu estou querendo ficar sozinho, eu estou querendo meditar, eu estou querendo orações, eu estou querendo sair com família, eu estou querendo viajar, eu quero estudar, qualquer tipo de coisa,
com muito mais respeito, assim que funciona no relacionamento, ele vai te falar que, olha, eu não vou conseguir falar porque eu quero um pouco tempo disattachment. Eu quero distância de redes sociais para me recuperar um pouquinho, meu cérebro, minha cabeça, meu pensamento, porque eu não estou conseguindo dar foco para fazer minhas coisas. Simples assim uma pessoa que vai te falar. Mas se ele não está dando desse tipo de sinais, então é uma coisa estranha, além desse relacionamento. É simples assim, entendeu? Então isso é 7 pontos que eu falei para vocês. Agora você tem que ver qual é o seu ponto, que ele sumiu de sua vida, o que está acontecendo, brigou, até foi traição, até ele está enganando, até ele vai casar, até ele já está com outra mulher, até uma coisa ou outra. Então assim que é que as pessoas param de falar. Porque não tem outro motivo que ele vai ter para de falar com você. Porque se ele gosta de você, ele vai querer falar 24 horas, um minuto que ele vai tirar, dar bom dia, boa tarde, como você está, tudo isso. Se não está falando 2 dias, 3 dias, uma semana assim, então é estranho, porque ele está dando esse tempo para outra pessoa. Porque nenhuma pessoa hoje um dia fica sem redes sociais. Muito difícil. Onde que ele vai ficar? Porque hoje tudo é só redes sociais, né, pessoal? Você tem que entender. Entendeu? Então é isso aí. Obrigado. Mais uma vez, curte e compartilha. Deixa a sua opinião, que isso já aconteceu contigo.